texto, Hebreus capítulo de número 8, a partir do verso de número 1. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também o mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Aqui falando já, meus irmãos, sobre a questão de Adão, né? Se Deus fez uma aliança com Adão, infelizmente Adão quebra, aí por isso que está falando justamente isso, para a gente ter justamente entendimento. O verso de número 8: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna a antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Texto que o autor usa para mostrar que Cristo de fato é a nova aliança. Não é à toa, meus irmãos, que quando Jesus Cristo está diante dos seus discípulos, quando ele parte o pão, né, esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Mas quando ele pega o cálice, qual é a expressão que Jesus usa? Esse cálice é a nova aliança. Então Jesus Cristo é essa aliança, a nova aliança, mas não a aliança que haveria de precisar novamente se ter. Foi única, não necessita-se mais de ter nenhum sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi eficaz, eficiente, efetivo, e não precisa mais então ter uma nova aliança. Meus irmãos, as doutrinas que foram dadas anteriormente, falando sobre aliança, precisamos entender que sobre a aliança que nós temos com Deus, e isso por intermédio de Cristo Jesus, o que então John Bick ele vai falar sobre a questão, ele lembra-nos que a aliança é uma promessa solene, que funciona como um instrumento legal para definir um relacionamento de lealdade. Então, quando Deus faz novamente essa aliança pelo seu Filho amado Jesus Cristo, Ele está trazendo lealdade, fidelidade a essa aliança. Então, por mais, meus amados irmãos, que tenhamos aí vários sentidos sobre a aliança, mas Cristo
é quem realmente validou, chancelou a nossa aliança com Deus. Então Cristo é justamente esse mediador, como nós lemos em Hebreus capítulo de número 8. Só que para que exista essa aliança, precisa de ter mais do que uma parte, né? Para que a gente possa ter aliança, ninguém consegue fazer uma auto-aliança. Precisa se ter mais parte. Quando um casal ele está diante do altar e ali eles vão trocar as alianças, ou melhor, eles vão colocar a aliança um no dedo do outro, então se precisa de ter alguém, né, não, meu velho? Ano que vem o seu casamento, né, estamos orando. Ano que vem, se Deus assim permitir, meu velho vai casar, ele vai precisar justamente da sua amada para colocar a aliança no dedo. Então foi assim que Deus fez. A aliança que Deus fez com o seu povo não foi apenas diretamente com o seu povo, houve sim a necessidade de Cristo entrar nessa aliança, para que o povo entendesse que o seu Filho, ao ser enviado neste mundo, seria esse mediador, seria aquele que traria o povo dele, de Deus, do seu Pai para si. Então é necessário haver dois lados que vinculem pactualmente essa aliança com Deus. Então está ligado aí Deus ao povo por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe uma aliança com Deus se não tiver o Filho. Não há como ter essa aliança. Como nós bem lemos aqui, Ele é o mediador dessa nova aliança. É Ele quem nos leva a ter um pacto com o próprio Pai. Então é necessário se haver justamente mais do que uma parte, precisa ter duas pessoas. E Cristo, meus irmãos, biblicamente falando, Ele é considerado o Cristo que nos traz uma aliança eterna. Jesus Cristo não veio a este mundo para gerar uma aliança temporária, assim como nós percebemos as alianças que Ele fez no Antigo Testamento. Apesar que fez uma aliança com Adão, presbitoria de quinta-feira que vem vai dar um panorama mais profundo, por isso que a gente só está dando aqui uma pincelada. Adão, depois de Adão veio Noé, e mais adiante lá com Davi, todas elas, meus irmãos, por mais que Deus fez aliança, houve uma aliança temporária, né? Ela não se firmou até mesmo porque Adão, depois que conheceu o pecado, morreu, né? Assim, Noé, depois que envelheceu, morre. Mas essa aliança que Deus fez, evidentemente, é com o seu povo. Mas a partir de Cristo, não se existe mais aliança temporária, é uma aliança eterna. E essa aliança que nós obtemos por Cristo Jesus com o Pai, ela continuará quando Cristo vier nos arrebatar, ela há de ter continuidade na eternidade. Outra coisa que precisamos também entender em relação à aliança que nós como filhos de Deus temos em união com Ele, é que essa aliança, na verdade, alguns teólogos chamam de conselho de paz. Westminster, que é uma confissão de fé, colocaram que essa aliança também podemos chamar de conselho de paz. E é interessante se nós abrirmos em Zacarias 6, versos 12 e 13, eu não sei quem está aí com a Bíblia aberta, mas vamos ler alguns textos bíblicos. Zacarias, capítulo de número 6, versos 12 e 13. Olha só que está escrito algo maravilhoso. Zacarias, aqueles que talvez não acharem, pega Mateus e vai voltando, tá? Fica até mais fácil. Mais fácil achar Mateus. Então vocês pegam Mateus e vai voltando os livros, né? Aí vem Malaquias, aí vem Zacarias. Zacarias, capítulo de número 6, verso de número 12 e 13. Olha só o que está escrito na palavra do nosso Deus. Zacarias diz o seguinte sobre esse conselho de paz. Deixa eu abrir aqui, meus irmãos. Capítulo de número 6, verso 12. E diga-lhe assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo.
Irmãos, esse renovo está atribuindo justamente a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o renovo para nós. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre os ambos ofícios. Em outras traduções significa ele estará sentado reinando nesse conselho de paz. E esse conselho de paz, meus irmãos, é justamente isso, essa aliança que é feito. Cristo é Ele quem traria e traz a paz dessa união, dessa aliança entre homens e Deus. Outra coisa interessante, que quando nós observamos nas Escrituras Sagradas em relação à missão de Cristo, uma das missões de Cristo ao vir a este mundo é trazer a partir deste momento essa liga com o Pai com paz. Porque a Bíblia fala que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Havia uma parede de separação que era chamada de inimizade. Cristo então quebra a parede, destrói essa parede, essa inimizade que antes nós tínhamos com Deus, agora ela é reconstruída, existe essa ponte agora de amizade com Deus. Então Ele justamente é quem traz esse ambos ofícios, o sacerdócio, o reinado, que trouxe a paz entre os filhos e o próprio Deus. E também vai falar que Cristo Jesus foi o predestinado de Deus. Ele foi o predestinado do Pai a vir e trazer essa paz. Foi Ele quem foi escolhido por Deus antes da fundação de todas as coisas, antes de que tudo fosse criado, para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. Então, meus amados, não era apenas essa pessoa da segunda trindade que viria, mas o próprio Pai foi quem o escolheu, ou que podemos chamar, o predestinou. Houve essa ordenança do Pai, que Cristo viesse também a este mundo. Evidentemente, Cristo se doa por nós, mas Ele é o predestinado mediador. Foi Ele quem traria justamente à humanidade essa possibilidade, esse fato de ligar com Deus. Então, por isso, meus irmãos, nós precisamos tirar da nossa mente toda e qualquer coisa de que exista outra pessoa além de Cristo que poderia mediar o homem com Deus, como nós lemos em Hebreus 8. Não existe nenhuma mulher, por mais santa que ela seja. É como nós dissemos, Maria, meus irmãos, foi uma mulher agraciada por Deus. Nós não podemos mentir, dizendo, ela foi agraciada por Deus. Aprove o Senhor Deus olhar para Maria e dizer, esta gerará pelo Espírito Santo o Salvador. Mas nós não podemos atribuir a Maria o conceito de mediação de homens com Deus, porque ela tinha a natureza como todos nós temos. Não podemos atribuir a nenhum outro homem, por mais santo que ele pudesse ser, andar, nem mesmo Enoque, que segundo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo de número 5, era o homem que andou com Deus, foi trasladado aos céus. Nós não podemos atribuir isso a Elias, que também, meus irmãos, não experimentou morte. Ele sobe, no redemoinho, na carruagem, e também é arrebatado, é trasladado. Nós não podemos atribuir isso a Moisés. Nós não podemos atribuir isso a nenhum dos homens dessa terra, a não ser o próprio Cristo Jesus. E volto a dizer, Ele é o predestinado mediador, enviado do Pai para nos aliançar com o próprio Pai. Então não existe outra pessoa. Isso precisa ficar muito bem claro na nossa mente, Fica muito bem claro. Não é à toa que, por Ele ser justamente o predestinado de Deus, é como o Filho unigênito, somente Ele é quem realmente poderia buscar o seu povo para reinar com Ele. Nenhum anjo poderia vir buscar a sua igreja. Observa, o mesmo que é enviado para morrer por nós, vai assunto aos céus, é o mesmo que é trazido na segunda volta novamente à terra,
É claro que nessa volta dele, ele estará nos ares, ele não pisará na terra, né? Estará nos ares. Somente ele, arcanjo Miguel, não podia fazer isso. Um anjo Miguel, Gabriel, serafins, não. Somente o predestinado, enviado por Deus. Outra coisa que precisamos entender, que toda essa salvação é centralizada na pessoa do Filho de Deus. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo de número 1, versos 3 e 4. Aproveita aí, irmão Ademir, pega um microfone desse, porque aí isso vai me ajudando. A gente vai, aproveita e vai, pega aqui também um microfone, Edir, porque aí você também vai me ajudando na leitura bíblica, e a gente ganha tempo e dinamiza também a doutrina nessa noite. Efésios capítulo de número 1, lê aí por gentileza, irmão Ademir, versos 3 ao verso 4, eu vou pedir ao presbítero Edir que leia 2 Timóteo, pode ficar aqui em cima, irmão, o senhor está bonitão, pode ficar aqui em cima. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 9. Efésios capítulo de número 1, versos 3 a 4, e eu vou pedir ao presbítero Edir que leia 2 Timóteo 1, verso de número 9. Diz assim: para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim nos amados. Vamos repetir? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável assim no amado. Efésios 1, 6. Não, Efésios 1, de 3 a 4. Efésios 1, 3 e 4, né? Bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes a sua fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então nós percebemos que somente em Cristo Jesus é que há essa possibilidade de sermos salvos, escolhidos por Deus para a salvação. Quando Paulo está falando em Efésios aqui, ele está tirando do homem toda a autonomia de auto-salvar-se, de tirar do homem essa autonomia que as suas obras quem salvam. Paulo está dizendo que estritamente para a igreja de Efésios, que o único que pode salvar em Cristo Jesus é somente Ele. Somente nele que temos a salvação, e isso é uma escolha dele, não nossa, não é? Volto a dizer, meus irmãos, se nós tivéssemos a capacidade dessa autonomia, podemos dizer assim, de salvação, evidentemente nós não escolheríamos a Deus, porque a nossa natureza pecaminosa não nos permite inclinar-se até Deus, porque ela é contra Deus. Se não for Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, nos convencer do nosso estado de pecado, de miséria, de desvendar dos nossos olhos essa venda que chamado pecado, que não nos faz enxergar o próprio Deus, então, meus irmãos, não tem como. Então, Cristo Jesus, Ele, antes da fundação de todas as coisas, só Cristo é que poderia nos trazer toda a salvação. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 9, por gentileza, Edir. Diz assim as Sagradas Escrituras: que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então observe Paulo a Timóteo refutando a sua palavra em Efésios. Deixa eu adiantar um pouquinho mais. Outra coisa que eu vou dar um panorama bem rápido, que Jesus é o sacerdote rei. Ele exerce o sacerdote, mas também é o que reina. Então quando nós olhamos para isso, meus irmãos, Deus ele fez um juramento. Interessante que ele fez esse juramento ao próprio Davi a respeito de Cristo Jesus, que ele seria esse sacerdote rei. E a base está em Salmos 110, versos 1 e 4, presbítero Edir, por gentileza. Salmos 110, versos 1 e 4. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua mão, da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. 4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O salmista aqui, na verdade, ele não está falando a respeito de Davi. É um verso messiânico. Quem poderia ter um sacerdócio eterno? Só Cristo. Então observe, meus irmãos, que Cristo é o sacerdote rei. Então todas as palavras que parecem que estarem sendo feitas a Davi, não, são feitas a Cristo. Volto a dizer, verso messiânico, ele teria o sacerdócio, mesmo que pudesse vir da linhagem de Melquisedeque, né? Essa linhagem que nós vemos toda construída na genealogia, mas Cristo é justamente o sacerdócio eterno. Por que isso, meus irmãos, é importante? Porque a aliança, na verdade, desse ofício eterno pertence a Cristo, pertence exclusivamente a Cristo. Somente Ele é quem poderia fazer que os homens pudessem ser abençoados nessa aliança eterna. E por fim, meus amados irmãos, como eu disse aos amados, nós vamos ter muitos assuntos aqui para a Assembleia. Apenas uma introdução, volto a dizer, o vaso aqui de alabastro, ele vai aprofundar a próxima quinta-feira. Nós vamos perceber também que em Cristo Jesus, como nós leremos também em Zacarias, que todo o conselho eterno, ele é o renovo. Cristo é o renovo de tudo. Ele é chamado do renovo messiânico, ou seja, é Ele quem traria justamente os servos do Senhor de forma especial, essa aliança com o povo. É Ele quem levantaria a casa do seu reino, é Ele quem chancelaria os conceitos eternos de Deus para os homens, ou seja, Ele é o renovo para todos nós. E esse renovo não ficou apenas estritamente ao povo judeu, mas todos aqueles que receberam Jesus Cristo também receberam o renovo e a nova aliança pactual que nós temos com o nosso Deus. E termino, meus irmãos, falando algo também que precisamos pensar. Se temos um pacto com Deus por intermédio de Jesus Cristo, por que é importante nós obedecermos os seus mandamentos? Por que é importante confiarmos em Deus? Porque o Pai confiou no Filho toda a salvação, porque somente Ele que poderia ter a salvação. Logo, essa confiança devemos também ter nele, somente em Cristo Jesus. Então, meus amados, que possamos sempre entender que não há aliança com Deus sem Cristo. Não existe aliança com Deus sem Cristo. Não existe, meus irmãos, dizer que eu amo a Deus, de fato, se nós não recebermos o seu Filho. Não existe essa questão de dizer, eu adoro a Deus, sem antes não ter o Filho, porque Ele é aliança com Deus. Por isso, eu já disse aqui várias vezes, eu não acredito que uma pessoa que não confessou Jesus Cristo como Senhor Salvador, principalmente esses cantores hoje em dia do mundo, que param o seu show e cantam música para Deus, eu não acredito nisso não. Não é adoração, meus irmãos. Pode ser elogio, que a gente chama de louvor, pode ser cântico, mas não existe adoração sem antes ter Jesus Cristo como Salvador. Não existe. Mas pastor, eu não consigo acreditar nisso. Porque se só Jesus Cristo que nos aproxima de Deus, se eu não tenho Deus, como eu posso de fato adorá-lo? Não existe isso. As pessoas podem cantar, se emocionar. Evidentemente que Deus é poderoso para se utilizar de vários meios para propagar esse evangelho, sim.
Mas não existe nada neste mundo, a não ser o próprio Cristo Jesus, que pode nos aproximar de Deus. Ele é o mediador dessa aliança. Ele precisa estar inserido nisso daí, porque se Jesus estiver fora dessa aliança, não é aliança. Pode ser algum compromisso, um compromisso religioso, como muitos fazem. Eu vou cumprir aqui o meu voto. Pode até cumprir o voto, pode até cumprir, mas se Jesus não estiver nessa aliança, não existe nenhuma ligação com Deus. Volto a dizer o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras frases, eu sou o pacto do homem com Deus. Eu sou a razão do pacto do homem com Deus. É muito simples de entender, não precisa ser muito profundo, não. Ele é o único pacto do homem com Deus. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Olha só o que Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Porque se a gente não receber Jesus, não recebe o Pai. Porque Jesus Cristo mesmo disse: se vocês querem receber o Pai, vocês precisam receber a mim. Porque eu e o Pai somos um só. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, derrame sobre nós a sua graça. Vamos orar, vamos intimamente orar. Vamos colocar de pé, por gentileza. Depois da oração, eu estarei impetrando a bênção. Muito obrigado, presbítero Edir, obrigado, presbítero Ademir. Depois da oração, meus irmãos, eu estarei impetrando a bênção apostólica, dando alguns recados bem breves. E fica os irmãos que já são membros dessa igreja,